apresentar para vocês o manômetro, para vocês entenderem como que funciona cada escala dessa. Aqui eu tenho escala de pressão em kPa, esse do lado externo. Já do lado interno, na escala azul, eu tenho a pressão em PSI. Por exemplo, 0 PSI, 10 PSI, 20 PSI, 30, 40, 50, 60, até 120. Esse tipo de manômetro é o mais utilizado, manômetro analógico. E aqui dentro, o que tem nessa escala? Aqui é as pressões, a temperatura correspondente à pressão de trabalho. Por exemplo, aqui eu tenho o R134A, R404, R22. Por exemplo, imaginamos o R134A com a pressão coloco 10 PSI, eu verifico a temperatura de evaporação a 10 PSI. Eu só verificar aqui, por exemplo, aproximadamente, aqui eu tenho 0, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, menos 14. Aproximadamente a 10 PSI, o R134A está evaporando a menos 14 graus Celsius. Então, essa escala de dentro é a escala de temperatura que aqueles gases vão evaporar, correspondente àquela pressão. Então, no caso, cada gás, a determinada pressão, ela vai evaporar com um determinado valor. Então, para isso, existe uma tabelinha, tá, de pressão versus temperatura. Aqui eu tenho a régua. Antes, tinha sempre essa régua do fabricante, régua de pressão e temperatura. Hoje, no mercado, tem um aplicativo da Danfoss, tem da Bitzer, vários fabricantes. Por exemplo, da Danfoss tem um RefSlide, que mostra pressão e temperatura. Por exemplo, eu tenho aqui um celular, pego lá o aplicativo, por exemplo, da Danfoss, pressão e temperatura, ele vai te mostrar. Você coloca qual gás você quer, por exemplo, R134. Mudei, R134A, cliquei no R134. Verifico qual que é a escala de pressão. Está em PSI? Tá. Se não tiver, se estiver em bar, eu venho aqui e mudo. Pressão, estava em bar, mudo para PSI. PSI, ok, volto. Agora, temperatura está em graus Celsius? Está em graus Celsius. Pressão está em PSI? Tá, beleza. Coloco o valor. Por exemplo, aqui o R134A a menos 12 graus Celsius. Coloque o R134 a menos 12. Ligo, mudo para menos 12. Menos 12. Ok. 12,38. Aqui está mostrando a mesma coisa. Graus Celsius, graus Fahrenheit. R134, menos 10, menos 11, menos 12. Aqui está 10, 11, 12, 13. Entre 12 e 13. Isso e aqui embaixo, PSI. Ou seja, aqui está 12,38. Entre 12 e 13. Aqui não tem tanta precisão. Aqui dá mais precisão esse aplicativo. Então mostra qual que é a relação entre pressão e temperatura. Beleza? Então para isso, o que vai servir? Eu fiz uma tabelinha para vocês para facilitar. Nessa tabelinha, o que eu estou mostrando? Bom, eu mostro, por exemplo, bebedouro. Temperatura interna do bebedouro, 5 graus Celsius. Bom, os fabricantes do ar-condicionado, de câmara frigorífica, do evaporador de cada componente, os evaporadores, existe um ΔT. O que é esse ΔT? ΔT do evaporador. Qual que é a temperatura interna do ambiente e a temperatura com o fluido dentro da tubulação. É a diferença entre essa temperatura interna e com a dentro da tubulação. Para circuito de refrigeração, qualquer refrigeração, bebedouro, freezer, balcão frigorífico, câmara frigorífica, o ΔT normalmente vem 6 de fábrica. Então, por exemplo, bebedouro, a temperatura média do bebedouro é de 10 a 5 graus Celsius. Abaixo disso, normalmente não fica. Por exemplo, chegar a 0 graus, vai congelar a água. Então, média é 5 graus. 5 graus com ΔT de 6, certo? O R134A, então 5 menos 6, menos 1. Aí eu pego o R134A a menos 1, que é a temperatura de evaporação, porque ele vai evaporar dentro da tubulação. Eu sei qual que é a pressão de trabalho. Então eu pego o aplicativo e verifico R134A a menos 1. Então eu vou colocar aqui menos 1. Dou ok? 26,45 PSI. Então normalmente o bebedouro trabalha com a pressão média de 26 PSI. Aqui eu coloquei asterisco. Não sei se vocês já repararam, normalmente nos refrigeradores vem essas estrelinhas. Para quem não sabe, cada estrelinha dessa equivale a menos 6 graus. Por exemplo, um asterisco, menos 6. 2,
menos 12, que é menos 6 com menos 6. Se for 3, menos 18. Então, bacana, eu tenho menos 6 com o ΔT, que é refrigerador de 6, menos 6 com menos 6, menos 12. Refrigerador, normalmente a maioria trabalha com R134A, mas não são todos. Imaginando que seja R134. Eu pego menos 12, que é a temperatura de evaporação, a de trabalho é menos 6. Então, menos 12 é evaporação. Verifica aqui o R134A a menos 12. Vou colocar aqui, ó, menos 12 graus Celsius. Menos 12. Então, ok? 12,38 PSI. Bacana. Faço isso com a mesma coisa nesse segundo. Temperatura de trabalho, 2 estrelinhas. Menos 12. Dando até de 6. Menos 12 com menos 6, menos 18. Verifica aqui no aplicativo menos 18 para o R134. A pressão de trabalho, 6,5 PSI. O terceiro, 3 estrelinhas, menos 18. Vou colocar o termômetro lá dentro, vai dar menos 18. Porém, o fluido vai evaporar dentro da tubulação 6 graus mais baixo, menos 24. Qual vai ser a pressão desse equipamento? Por exemplo, a maioria dos freezers vai ser 1,78 PSI. Trabalha próximo de zero. Às vezes chega até 0, 0,1, 0 PSI. Então é normal ficar com essa temperatura, com essa pressão também de trabalho. Por exemplo, o ar-condicionado. O ar-condicionado, a temperatura de conforto é 21 graus. O ΔT para ar-condicionado não é 6, é 18. Então 21 menos 18 vai dar 3. A 3 graus, está evaporando, para o R22, a pressão de trabalho média de 65 PSI. Por exemplo, o ar-condicionado fica dentro do ambiente. Pode trabalhar com a temperatura abaixo de zero? Lembrando que o ΔT é 18. Não, por quê? Porque o ar tem ambiente, tem moléculas. Porque o ar tem água. E essa água, a 0 graus Celsius, ela vai congelar. Imaginamos que essa temperatura aqui, ó, for abaixo de zero. Por exemplo, imaginamos menos 1, ou menos 2, menos 3 graus. Vamos colocar menos 3. Então, vou colocar aqui o R134A. R134 é R22. R22. Colocou, então, vou colocar aqui o R22. Cliquei em R22. Vou colocar uma temperatura de menos 3 graus. Menos 3. Ok? Qual que é a pressão de trabalho? 50 PSI. Então, normalmente, o ar-condicionado, quando falta gás, ou seja, vazou o gás, a pressão cai. Se caiu a pressão, caiu a temperatura de evaporação. Por isso que vai começar a congelar. Que a menos 3 começa a formar cristal de gelo ao redor do tubo. Começa a congelar. Por isso que o ar-condicionado tem que trabalhar com uma temperatura igual a maior que 1 grau Celsius. Então, vou colocar agora 1 grau Celsius. Vou colocar aqui. 1 grau Celsius. 1. Qual vai ser a pressão de trabalho? 60 PSI. Então, o ar-condicionado, seja split, ACJ, trabalha com uma pressão maior do que 60 PSI, igual maior. Entre 60 a 70 PSI. 72, 75 é o dia mais quente, a pressão vai ser maior. Isso é normal. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa tabela. Isso ajuda demais se você compreender. Porém, a forma correta de dar carga de gás sempre vai ser com a balança.